Bom dia a todos, irmãos. Paz, Senhor. Hoje a gente vai falar, né, sobre as decisões que nós tomamos na vida, né? Aí tem o tema, a encruzilhada da vida cristã. Para onde a gente vai, quais são as nossas decisões, quais são os caminhos que vamos tomar. É mais sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, acho que para quem já é aqui, sabe que a gente está no tema, que é a vida do cristão, a vida prática do cristão. Então, lembrando mais esse tema, explorando mais esse tema, a gente vai refletir sobre algo que tem na vida do cristão, que também tem na vida dos não cristãos, mas tem muito na vida do cristão sobre quais são os caminhos que nós vamos tomar, quais são as decisões que a gente vai tomar na nossa vida, que vão impactar muito, porque essas coisas são impactantes na nossa vida. Coisas pequenas são muito impactantes na nossa vida. Essas decisões, elas vêm frequentemente para a gente e colocam a gente diante sempre de uma encruzilhada. Qual o caminho que a gente vai seguir? Qual o caminho que deve ser o melhor? Qual o caminho que deve ser o mais certo, o mais rápido, o mais seguro? Qual o caminho que a gente vai saber na nossa vida? Isso são decisões que nós devemos tomar e que nós podemos até ficar muito apreensivos quando nos deparamos com elas. Dependendo de qual for, a gente pode ter uma decisão muito grande a ser tomada, ou uma decisão pequena, mas sempre a gente tem decisões a serem tomadas. Então, diante dessas encruzilhadas, onde nós somos chamados a entender esse caminho que vai impactar muito no nosso futuro, essas escolhas são fundamentais. E como cristãos, a gente tem que pensar o que Deus quer para a gente. Qual que é o plano de Deus para mim? Qual o caminho desse que eu tenho, que é o que vai agradar ao Senhor? Pode ser até o mais difícil, mas se é o que vai agradar ao Senhor, é esse que temos que tomar. A gente precisa estar atento à direção que Cristo nos dá. A gente tem uma direção, que é a direção da salvação, e a gente tem que estar atento para receber as mensagens de Deus, para saber qual que é esse caminho. Como que nós vamos fazer isso? Procurando a palavra de Deus. Onde? O nosso GPS, que vai ajudar a gente a qualquer desligar. Esse aqui é o nosso GPS. Esse aqui é o nosso mapa, para quem gosta de mapa. Esse aqui é o nosso manual de vida, manual de como seguir um caminho, de como guiar uma vida. É isso aqui. Com ele nas suas mãos, você tem todo o caminho que Cristo quer para você. Com eles nas mãos, você tem todas as informações que você precisa para tomar uma boa decisão, para tomar uma iniciativa, para tomar um caminho, para escolher um caminho que vai trilhar. Certo? Deus vai nos dar a sua direção pelo seu GPS, que é a palavra do Senhor, é a Bíblia. Deus vai nos dar essa direção. A gente pode ver isso muito bem lá em 1 Coríntios. Convido a todos a ver comigo. Uh, 1 Coríntios, capítulo 2, do 14 ao 16. Ora, o homem natural não aceita coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, a gente não deve tomar a decisão apenas na nossa sabedoria. Na verdade, eu acho que quando a questão é a nossa vida espiritual, ela deve ser a última a ser voltada. É a nossa própria sabedoria. Primeiro, a gente tem que procurar a sabedoria do Senhor. Pois a nossa sabedoria
é loucura para o Senhor. A sabedoria de Deus é não foi para os homens. E a nossa sabedoria é não foi para Deus. O que para a gente faz sentido, para Deus não faz nenhum sentido. E o que para Deus faz sentido, ao nosso olhar, então faz. Então, a gente deve primeiro consultar a sabedoria do Senhor, para depois, talvez, pensar em consultar a nossa. Muito talvez. Pois quando a situação é espiritual, a gente precisa da sabedoria espiritual. Sabedoria perfeita que vem do Senhor. Ah, a lógica humana, ela é contrária ao que a gente entende como certo, como falando da Bíblia. Enquanto as pessoas do mundo te orientam a se achar, a se colocar em pedestal, a você passar outro para trás, porque aí você vai ter algum tipo de vantagem na sua vida, porque a sua vida vai ser facilitada de algum jeito. A sabedoria de Deus fala para você, nós não fazemos isso. E nós levamos uma ótima vida não fazendo isso. Então, se em algum momento precisar de algum direcionamento, procure a palavra. Ela vai te dar o seu direcionamento. Lá em Provérbios, vem informe dele, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não me espies no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Então, a partir do momento que você precisa seguir um caminho, que nós a todo momento precisamos seguir um caminho, reconhecer o Senhor nesse caminho. E Ele vai nos endireitar, Ele vai nos guiar pelos caminhos que Ele quer que a gente siga. O caminho que for melhor para a gente como cristão. Não é o caminho mais fácil, talvez não seja o caminho mais fácil, talvez seja até o caminho mais difícil possível, mas como cristão vai ser o melhor para a gente. Então é esse o caminho que devemos seguir. Ah, Nesse versículo, esse trecho aqui, ele destaca a importância de a gente se submeter à vontade de Deus. Que a gente se submeter e que a gente vai assim seguir as direções que ele nos manda, seguir a direção que ele nos dá. Isso é necessário, muita fé. Muito necessário, muita fé para isso. Você tem que acreditar que realmente aquele caminho, que por mais que seja difícil, por mais que você está sofrendo, por mais que você tenha dificuldades, aquele é o melhor caminho para a sua salvação. Que no final é o que mais importa, é a sua salvação. Então você tem que entender que esse caminho é para você, esse caminho é da sua vida e é esse caminho que vai te levar à vida eterna. Certo? Assim como a gente tem uma viagem de GPS, a gente tem um GPS para nos guiar, essa é a palavra do Senhor. E Ele vai direitar os nossos caminhos, Ele vai nos guiar, esse é o nosso GPS. Às vezes o caminho pode parecer meio longo, mas vai ser melhor para você. Tenha confiança na palavra de Deus, tenha confiança, tenha fé. Deus vai organizar a sua vida. Lá em Mateus, agora a gente vai falar um pouquinho de outro aspecto da trajetória cristã, das caminhadas cristãs. Lá em Mateus 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque, porque estreita é a porta, e fechado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela.
Então, é, esse aqui, agora olhando para o outro lado das nossas trajetórias, ele vai falar sobre o caminho que a gente tem disponível. Quais são os caminhos que a gente tem disponível? A gente tem sempre o caminho certo, Cristo, ponto final. Mas a porta é estreita e talvez os outros caminhos pareçam melhores para a gente no momento. Talvez o caminho mais fácil, falando aqui de rota, um atalho. Gente, um atalhozinho não vai fazer mal. Ah, vou passar aqui por. Vou seguir aqui o. Só que eu vou seguir o que o GPS me falou, não. Vou seguir por esse caminho aqui porque fala para mim que é o melhor. Aí você acaba assim, entrando numa enrascada, você nem sabia que era capaz de entrar nesse tipo de enrascada. E aí agora você tem vários problemas. Por quê? Porque você escolheu pegar atalhos. Você não escolheu o que Deus mostrou para você. Você não escolheu o caminho que Deus queria que você fizesse. Você escolheu pegar atalhos. E isso veio da nossa própria cobiça. Esses atalhos eles aparecem no nosso caminho pela nossa própria cobiça. Porque se nós realmente quisermos apenas seguir o caminho, a gente não vai se perder. Então, quando nós queremos sair de um ponto ao outro, a gente simplesmente segue. Qual que é o único caminho que vai te levar da sua casa? O caminho da sua casa. Final. Qualquer outro caminho já é o errado para você. Qualquer outro caminho que não te leve à sua casa é o errado. Só que existem muito mais caminhos que não vão para a sua casa do que caminhos que vão para lá. E o que você vai fazer quando não tá isso? Você vai seguir os outros caminhos e ir a objetivos que você não queria? Ou você vai seguir um caminho certo? Você vai seguir o caminho que era para você seguir e chegar na sua casa? Você vai seguir o caminho certo, certo? Não tem motivo para você seguir os outros caminhos. Mas isso a gente faz na nossa vida cristã. A gente olha as opções que a gente tem, a gente sabe qual que a gente tem que seguir muitas vezes, não é algo oculto, não é algo difícil de interpretar. Muitas vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, as decisões que a gente tem que tomar, mas às vezes assim a gente não toma. A gente, caminha errado de propósito. A gente é muito teimoso. O ser humano é muito teimoso. A gente deve caminhar de não gosta. Qual que é o sentido? A gente está pegando o caminho oposto da nossa casa. Não faz sentido isso. Graças a Deus que ele sabe recalcular a rota. Graças a Deus que ele sabe recalcular a rota que a gente consegue voltar para casa. Jesus, ele promete para a gente que a gente não vai estar sozinho em nossas decisões. Por mais que você ache que você pode estar tomando uma decisão sozinho, você nunca estará sozinho. Você vai ter sempre a ele para você poder consultar. A gente pode ver isso em João 14, com o livro dele também. João 14, versículo 16. Desculpa, 26. Aqui vai falar sobre quem vai estar junto com a gente nesses momentos. O caso Consolador, Espírito Santo, a quem vai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, quando a gente tiver alguma dúvida, quem vai nos fazer lembrar da palavra de Deus? Quem vai estar do nosso lado ali, a todo momento, a todo instante, lembrando da gente, ó, segue esse caminho, ó, faça isso, não faça aquilo. É o Espírito Santo veio para isso. O Espírito Santo veio para a gente conseguir julgar todos os caminhos que a gente tem. Que quando a gente estiver diante de uma encruzilhada, a gente saiba exatamente qual caminho pegar. A gente vai ter várias opções, e na vida a gente tem muitas opções para fazer as coisas erradas. Mas a opção para fazer a coisa certa é apenas uma: seguir o caminho do Senhor. E o Espírito Santo vai nos guiar nisso. Vai iluminar a nossa vida, vai iluminar o nosso caminho, vai iluminar
a estrada que nós temos que seguir e vai escurecer as outras para a gente. Se a gente seguir a palavra do Senhor, o Espírito Santo, a gente vai ter só apenas um caminho iluminado para a gente seguir. Apenas um caminho prova. E isso não vai mudar. Qualquer decisão que você tome, mais difícil que ela seja, se você consultar a Deus, orar a Deus, ouvir o Espírito Santo, sentir ali a palavra, e o que você está orando, você está ali junto com Deus, aí sim você vai tomar a decisão certa. E se você tomar errado, o que acontece? Infelizmente, na nossa vida, a gente toma muitas decisões erradas. Eu já tomei várias, vocês já tomaram várias decisões erradas em suas vidas. Mas a gente tem um bom pai. A gente tem um bom pastor. Que não vai deixar suas ovelhas desamparadas, que não vai deixar os seus filhos perdidos. Mesmo quando a gente faz a decisão errada, Deus, ele tem o poder e ele faz isso. Ele recalcula a rota pra gente. A gente pode ler isso melhor em Romanos 8, 28. Parece que é aqui, Romanos 8, 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, esse único versículo nos mostra que dentro do que nós escolhermos, se nós escolhermos as coisas erradas, se nós tivermos problemas no nosso caminho, se a gente escolher o caminho errado, Deus ele vai usar em todas as coisas, todas as coisas. Todas as coisas cooperam a favor dos santos. Como fala na Bíblia, fala todas, é todas. Quando a palavra de Deus fala tudo, é tudo. Então, por mais que a gente faça as coisas erradas, todas as coisas as quais vão acontecer com a gente, as consequências, porque a gente vai ter consequências de seguir no caminho errado, mas as consequências também vão ser necessárias para a gente poder seguir no caminho certo, para a gente poder se endireitar, para a gente poder pegar o retorno e voltar para o que a gente estava fazendo. Para a gente se arrepender das escolhas que a gente faz e voltar para Deus. E assim a gente vai seguir o seu plano. A vida cristã, ela vai ser cheia de decisões do início ao fim. E o nosso maior guia, e a quem a gente não pode nunca esquecer, é Deus. Que vai estar iluminando o nosso caminho com a sua palavra. Ao confiar no discernimento espiritual, a gente está aplicando a direção de Deus em nossa vida. Ao confiar no Espírito Santo, que Ele vai nos iluminar, vai nos guiar, vai nos mostrar o caminho, aí sim vamos estar tendo todas as opções ruins pedadas e apenas a opção certa ali. A gente pode ter certeza de que estamos caminhando pelo caminho certo, desde que a gente esteja sempre escolhendo a palavra de Deus para consultar. A gente pode fazer uma ajuda, a gente faz uma oportunidade. Desculpa. Fazemos que com essa decisão seja a oportunidade perfeita para glorificar o Senhor e mostrar aos outros, para aqueles que não são cristãos ainda, como é ter um guia, como é ter alguém no controle da sua vida. Alguém que não é humano, que não vai errar. Alguém que sabe como vai acertar. Alguém que tem todas as informações do universo para poder te guiar. O propósito de Deus para a gente é a salvação. E é isso que está na nossa rota. É isso que a gente tem que seguir. E é isso que a gente tem que procurar mais informações para poder chegar lá. E assim a gente vai ter uma vida com ótimas decisões,
ótimos caminhos e ótima salvação. Bem?